Então, pessoal, para solidificar esses conceitos, a gente vai criar aqui alguns elementos e fazer a estilização. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma div. Uma div é como se fosse uma caixa vazia. Para ele não ficar sem mostrar nada, eu vou colocar aqui um nome. E aí eu já posso pedir aqui para ele mostrar ali no navegador, que ele já vai mostrar. Vou tirar esse documento aqui, que é para a gente não bagunçar. Então, bacana, uma div aqui, como vocês estão vendo, literalmente essa div é uma caixa vazia. E aí a gente pode dar alguma estilização para ela. Por exemplo, pode dar uma cor para essa caixa, pode dar o tamanho, pode modificar as bordas dela. Então aqui a gente vai usar aquele exemplo lá, que é a estilização interna, que a gente cria aqui dentro do próprio documento, para já visualizar, né? Então cria aqui o marcador de estilo, e aí a gente escreve aqui o nome da... E a gente escreve aqui o nome do elemento que a gente quer estilizar, no caso aqui a gente quer estilizar essa div, né? E aí vai criar aqui o corpo, e agora é só fazer as declarações. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é dar uma cor de fundo para ele, para essa div. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, laranja. Pronto, a div está laranja. Vocês verificam aqui que ele tomou o tamanho todo da página. Só que digamos que eu não quero, digamos que eu queira aí que ela seja somente 100 pixels de largura. Então a gente pode acessar aqui a propriedade de largura e dar um novo valor para ele. Vou dar aqui um exemplo, 100 pixels. Pronto, já colocou 100 pixels. A gente pode alterar, por exemplo, a altura dela. Colocar aqui 100 pixels também. A gente pode colocar, por exemplo, esse texto aqui para ficar no centro, né? Então, line height aqui, vou colocar 100 pixels também, né? Pronto, ele já colocou lá no centro. E a gente pode pedir também para centralizar o texto que tiver dentro desse componente. Então, text align, que é alinhamento de texto, tem várias propriedades. Quando vocês colocam aqui, pessoal, o nome da propriedade que fica aqui, vocês podem apertar Ctrl e a barra de espaço, que ele vai mostrar as opções. No caso aqui eu tenho center, end. Por exemplo, se eu colocar no end aqui, quer dizer, não funcionou. Pronto. Se a gente colocar o end aqui, ele vai ficar lá no final, né? No caso, no lado direito. Vou apagar aqui e colocar as outras opções aqui. Tem, no caso, a esquerda, que é a padrão. Tem a direita. Quais são as outras opções aqui? Eu vou colocar aqui a opção centro mesmo, que é para ele centralizar. Então, bacana. Digamos que a gente queira colocar agora uma borda nessa nossa div. Então, a gente pode acessar a propriedade de borda aqui, né? E aí a gente vai dizer que a largura vai ser 1 pixel, que o estilo vai ser sólido e a cor, digamos que vai ser um azul, blue. Então vocês viram que a gente criou uma borda aí ao redor da caixa, só que ela está muito fininha. Vamos dar aqui, por exemplo, 5 pixels de borda para ficar mais visível. Pronto, ficou visível, né? Então aqui, pessoal, a gente pode literalmente manipular os elementos, a aparência desse elemento, usando CSS. Eu posso, por exemplo, dizer aqui que eu quero modificar aqui a posição dele. Ele está na posição aqui mais ou menos 00 ou 5 pixels, né? Digamos que eu queira modificar ele e colocar lá do outro lado. Então, para isso, a gente vai ter que modificar aqui o tipo de posicionamento dele. Eu vou dizer que o posicionamento dele vai ser absoluto, né? E aqui eu posso colocar, olha, do lado esquerdo, partindo do lado esquerdo, eu quero que ele afaste aí 10 pixels. Ele vai afastar, né? Não afastou quase nada. Eu vou colocar aqui 100 pixels para ficar mais visível. 100 pixels. E a gente pode utilizar essa unidade de pixel, que ele vai literalmente contar os pixels, né, e afastar, ou a gente pode usar também a porcentagem. Tem outras unidades aí, mas eu vou utilizar por enquanto, para não bagunçar muito a cabeça de vocês aí, só os pixels e a porcentagem. Digamos que eu quero colocar aqui essa caixa 50% da tela, ou seja, aqui no meio, né? Então eu posso utilizar aqui 50%, né? Ele vai colocar 50%. Lembrando que onde ele vai mostrar a posição da caixa não é aqui do centro, é daqui, pessoal, do canto superior esquerdo. No caso aqui ele está alinhado mesmo bem no centro da tela, né? A gente poderia colocar também aqui de cima para baixo, a gente afastar 50% da tela também e colocar mais ou menos aqui, né? Então aqui top. Do top a gente quer modificar, afastar ele aí 50%. Tá vendo aí, pessoal? Então é bem simples, né?
Aí outro exemplo aqui, eu vou utilizar o H1 que a gente fez lá no vídeo anterior, né? Então eu coloco o H1. Opa, não é aqui, no corpo do texto aqui, né? No caso aqui tem a div, a gente vai colocar aqui, agora aqui o H1, né? E eu vou botar aqui, ó, curso de desenvolvimento web. Então, para esse outro exemplo aqui, pessoal, eu vou usar o estilo aqui no próprio elemento, né? Que é usando aquele atributo de style, né? No caso aqui, colocar o style. Aí eu vou fazer aquele exemplo lá, né? Vou colocar o fundo dele aqui, background color, e aí ele já vai dar algumas sugestões aqui. Vou colocar, por exemplo, aqui esse tonzinho aqui de abóbora, biscuit, né? Ele ficou, né? E aí, se a gente quiser colocar uma outra propriedade, pessoal, a gente pode colocar depois desse ponto e vírgula. Aqui eu posso colocar, por exemplo, a cor do texto. Colocar aqui white. Ficou branco, né? Só que esse white aqui ficou um pouco sem contraste, né? Vou colocar aqui, por exemplo, vermelho. Vou dar aquele outro vermelho aqui que é crimson. Pronto, ficou vermelho, né? Então vocês verifiquem aí, pessoal, que a gente pode literalmente dar uma roupa nova aí para a nossa página. Eu vou aqui importar alguma imagem aqui para a gente fazer uma estilização também de imagem. No caso aqui eu vou utilizar aqui o marcador de imagem, ele vai perguntar onde é que está essa imagem, a gente vai colocar o ponto para dizer que está nesse projeto, coloca essa barra aqui que ele vai mostrar todas as opções, e eu acho que eu tenho aqui vídeos.png. Pronto, eu vou tirar a caixa aqui do meio para ela não ficar bagunçando, né? Eu vou só comentar a caixa aqui. Vocês podem apertar aí o CTRL e o 2 pontos que ele vai comentar e tira o elemento. Então aqui pra gente, por exemplo aqui, pessoal, para a gente estilizar essa imagem, eu vou criar uma classe aqui. Eu vou criar uma classe e aí a gente vai atribuir essa classe ao elemento. No caso eu vou colocar aqui, por exemplo, vídeos. Pronto, a classe vídeo. Então, o elemento que eu colocar essa classe aqui, ele vai receber toda a estilização definida na classe. Pronto, então no caso aqui a gente vai colocar essa classe de vídeos nessa imagem aqui. E é só escrever o nome da classe, que no caso é vídeos, né? E aí aqui a gente pode colocar agora as declarações que serão aplicadas a essa imagem. Por exemplo, aqui eu quero, digamos, modificar a largura dele aí. Quero que ele tome, por exemplo, 100% aí da página. Então eu posso colocar 100%, né? E ela vai esticar para preencher toda a página. Aí digamos que eu quero aqui só 80%. Também a gente pode fazer, né? Digamos que eu quero agora dar uma borda arredondada para essa imagem. Border radius, que é o raio da borda, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 10 pixels. Para ele dar esse formato de arredondado. Não ficou quase visível. Vou colocar aqui 30 pixels para ver se fica mais visível. Pronto, então ele ficou aí com esse aspecto arredondado. Abaixo da imagem aqui eu vou colocar também um parágrafo, para a gente fazer uma formatação de parágrafo. Então, coloca o P. E aqui, pessoal, para a gente gerar algum texto aleatório para preencher os nossos elementos, a gente pode usar o Loren, que é um gerador aí de texto. A gente escreve o nome Loren e a quantidade de texto que a gente quer que seja gerado. Vai ser em latim, mas para a questão de preenchimento já serve. Então, Loren, e aí eu quero 20 palavras. Aperto o Enter que ele já vai gerar. Eu posso até dar uma quebrada de linha aqui para ele mostrar o nosso documento, né? Então, para esse exemplo aqui, eu vou criar um script externo. No caso aqui, eu vou colocar aqui abaixo do estilo aqui e vou conectar esse estilo externo. Para isso a gente cria aí o link, ele vai perguntar onde é que está, e aí eu vou colocar aqui estilo elson.css, que é o nome do estilo. A gente não tem esse estilo ainda, a gente precisa criar aqui, né? Aí salva elson.css. Pronto, aí a gente pode dar aqui, por exemplo, a gente poderia modificar o fundo todo desse documento, que no caso a gente teria que acessar a propriedade body do documento e dar, por exemplo, uma estilização para ele. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou selecionar o body, e aí eu vou dar um fundo dele aqui de cinza, light gray, e ele já ficou todo acinzentado, né? Aí agora eu vou pegar somente esse parágrafo e estilizar ele também. Então eu vou pegar o parágrafo. Vamos dar um ID aqui para o parágrafo, para a gente ver também um exemplo usando o ID. Então eu vou dar um ID aqui para o parágrafo. Vou chamar de para de parágrafo, né?
Então aqui para a gente utilizar o ID, a gente vai colocar o jogo da velha, o nome do ID que é para, e aqui a gente coloca as regras. Aí para aqui eu vou querer somente mudar a cor, que vai ser um azul bonito aqui, esse Dodge Blue. Ele já refletiu lá na hora, né? Só que ele não ficou muito visível, né? Vou colocar aqui um laranja. Então a gente colocou o laranja, ainda não está combinando. Vamos colocar aqui outra cor aqui. Quando você estiver em dúvida aqui, vocês apertam o Enter e a barra de espaço que ele vai mostrar aqui. Ele vai mostrar algumas cores aqui. Vamos colocar, por exemplo, aqui esse coral aqui, que vai ficar bacana. Ele não está mostrando muito assim porque a fonte está pequena. Vamos modificar o tamanho da fonte. Font size, vou colocar aí 20 pixels. Esse fica mais bacana. Pronto, ficou mais bacana. Aí a gente pode colocar aqui o estilo da fonte, se ele quer em negrito, se ele quer fininho. Então eu vou colocar aqui font weight e vou colocar bold. Que ele vai ficar aí mais preenchido, mais grossa a fonte, né? Aí a gente pode dar também, mudar a cor aqui a cor desse parágrafo, né? Background, vou colocar aqui, deixa eu ver que cor aqui, para dar um contraste bacana. Vamos colocar gray, que é o acinzentado. Não ficou feio, né? Vou colocar esse azul mesmo. Pronto, e aí modifica a cor aqui para deixar mesmo o branco. E aí, pessoal, outras propriedades seriam, por exemplo, se a gente quiser afastar aqui esse parágrafo lá dessa imagem, a gente pode utilizar a margem. A margem é o espaço fora do elemento. Por exemplo, aqui é esse espaço aqui entre o próprio parágrafo e a imagem. No caso aqui, eu vou dar uma margem superior de 30 pixels. Então, margem top de superior, 30 pixels. E aí ele vai afastar um pouco para baixo. Ó. Posso colocar aqui até 50 pixels para ficar mais visível, né? E aí tem outra propriedade que é muito bacana também, que é o espaço aqui. Vocês estão vendo aqui que o parágrafo, na verdade, é uma caixa com texto dentro. Só que esse texto está bem espremidinho aqui na lateral dessa caixa. A gente pode usar o padding, que é exatamente esse espaço interno. Então eu posso dar um padding aqui geral. E ele vai dar todo esse espaçamento interno. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 pixels, né, que ele vai dar uma respirada a mais. Então é isso, pessoal. O CSS é bem simples, é só uma questão mesmo da gente aprender o nome das propriedades e aí, de alguma forma, selecionar o elemento que a gente quer fazer a modificação, selecionar a propriedade e atribuir um novo valor. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder absolutamente todas. Então é isso, espero vocês no próximo vídeo.